A paz de Yau, e a paz de Yahushua a todos, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em defesa da lei e dos mandamentos de Yau e de Yahushua. Quem fala com os meus queridos irmãos, neste momento, é o seu irmão Melquisedeque. Amados, quero mais uma vez lembrar aos irmãos que é preciso abandonar, deixar, abrir mão das Bíblias paganizadas, pois essas Bíblias, elas fecham o entendimento dos irmãos, por não terem ali o nome de Yau e o nome de Yahushua. Então a meta ali é deixar os irmãos sem entendimento, porque ali contém o nome de Baal, ali contém o nome de Zeus, ali contém o nome do Deus Sol, e ali contém o nome de muitas imagens, que eu não vou comentar agora, meus irmãos, para não perder muito tempo. Está bem, vamos ler aqui rapidamente o livro de Provérbios 19 e verso 16, onde a palavra de Yau diz assim: quem guarda o mandamento guarda a sua alma, mas aquele que não faz caso dos seus caminhos morrerá. Vamos ler de novo, meus irmãos. Provérbios 19, e verso 16, diz assim: quem guarda o mandamento guarda a sua alma, mas aquele que não faz caso dos seus caminhos morrerá. Meus irmãos, esta passagem, nós já lemos em outro vídeo do canal. Esta passagem, ela dá testemunho do que Yahushua falou lá para o jovem rico. Quando tu guarda os mandamentos de Yau, tu garante a vida eterna. Quando tu não guarda os mandamentos, tu garante a morte eterna. Dois caminhos, é tu que escolhe. Se tu guarda os mandamentos, tu garante a vida eterna. Se tu não guarda, tu garante a morte eterna. Mas é o irmão Melquisedeque que está falando. Não, o próprio Yahushua falou lá para o jovem rico. Alguns vão dizer: mas irmão Melquisedeque, você está lendo Provérbios, irmão? Então vamos ler João 15, versos 10 e 11. Vamos lá, meus irmãos, abre a tua Bíblia aí. João 15, versos 10 e 11, onde a palavra diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Vamos ler de novo, meus irmãos. João 15, versos 10 e 11, onde diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Estamos lendo João 15, versos 10 e 11, o próprio Yahushua falando sobre os mandamentos, o próprio Yahushua, meus irmãos, falando para aquele grupo de Yaldins, e foi desses Yaldins que chegou a mensagem ao mundo, ainda que ela veio toda torta, toda cheia de fermento, mas foi através desses Yaldins que a mensagem chegou aos povos. Então, meus irmãos, por mais que haja argumentos de alguns que dizem: irmão, não se deve guardar porque isso aí é para os Yaldins. Irmão, Yahushua deixou 9 mandamentos. Amados, o próprio Yahushua está dando testemunho. Yahushua não está dizendo: se guardares os 9 mandamentos, vocês serão amados por mim e por meu Pai. Nada disso. Ele está falando dos 10 mandamentos, meus irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de escolha, então escolhe um lado. Tu vais seguir o que Yahushua deixou escrito, tu vais seguir o que os profetas, os apóstolos deixaram escrito, ou tu vais seguir o que os nicolaítas estão ensinando. É tempo de escolha. A palavra está te mostrando que tu deve guardar a lei e os mandamentos, e os nicolaítas estão falando que tu não deve guardar, que basta tu guardar 9. Então Moisés recebeu uma tábua, apenas com 9 mandamentos. É preciso abrir a mente, meus irmãos. É preciso abrir o entendimento e o conhecimento. Mas vamos ler mais, meus irmãos. Vamos lá em Salmos. Abre a tua Bíblia em Salmos 19, e versos 8 ao 11, e a palavra de Yau diz assim: os preceitos de Yau são retos, e alegram o coração. O preceito de Yau é puro, e alumia os olhos. O temor de Yau é limpo, e permanece para sempre. Os juízos de Yau são verdadeiros e inteiramente justos. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel, e o que goteja dos favos. Até aqui, meus irmãos, mas vamos ler de novo, e a palavra de Yau diz assim: os preceitos de Yau são retos, e alegram o coração. O preceito de Yau é puro, e alumia os olhos. O temor de Yau é limpo, e permanece para sempre. Os juízos de Yau são verdadeiros e inteiramente justos. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o que goteja dos favos. Também por eles o teu servo é advertido, e em os guardar a grande recompensa. Vai continuar em cima do muro, Yaldim, vai continuar em cima do muro.
vai continuar achando que tu não deve guardar os mandamentos, que os mandamentos ficou lá na lei de Moisés, vai continuar seguindo os ensinamentos dos nicolaítas, depois de uma palavra linda como essa, que lemos em Salmos 19, versos 8 ao 11, ainda vai ter dúvidas, ainda vai continuar na contramão, ainda vai continuar contra o teu Criador, desobedecendo a lei e os mandamentos dele. Yahushua falou: olha, a lei e os mandamentos não é meu não, são de meu Pai, eu vim aqui para ensinar que vocês devem guardar. E a palavra diz que quando nós guardamos a lei é uma proteção para nós, os mandamentos é uma proteção contra o mal. Lera aí, meus irmãos, lera aí na tua escritura, lera aí na tua Bíblia paganizada, está aí também, na João Ferreira de Almeida, na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia King James, Sociedade Bíblica do Brasil, Bíblia Testemunhas de Jeová, e outras versões. Lera aí, também está aí, só que não contém o nome de Yau, e o nome de Yahushua, mas está aí, mas como tu hoje é um Yaudim, como tu hoje foi emergido no nome de Yau, e de Yahushua, tu tinha que ter nas tuas mãos a Bíblia que contém o nome de Yau, e de Yahushua, porque esses dois nomes é vida para os Yaudins, que assim seja. Vamos ler, hoje nós estamos correndo, meus irmãos, pois não podemos esperar. Vamos ler Deuteronômio 4, versos 4 e 5. É muito bom quando nós estamos reunidos, meus irmãos. É muito bom poder estar trocando mensagens. Nós estamos aprendendo, meus irmãos. Nós estamos aprendendo. Ninguém aqui é doutor. Estamos aprendendo. E como é bom quando a gente aprende com a verdade. Nós já fomos enganados demais, meus irmãos. Muito enganados. Passamos muito tempo na mentira. Muito tempo aprendendo que tu não deve guardar a lei do teu pai, que tu não deve praticar a lei do teu pai, os mandamentos do teu pai. Abram a Bíblia em Deuteronômio 4, versos 4 e 5, onde a palavra de Yau diz assim: mas vocês, que vos apegastes ao seu Altíssimo, todos estáis hoje vivos, vós ensinei regulamentos e preceitos, como Yau meu Altíssimo me ordenou, para que os observeis no meio da terra na qual estáis entrando para a possuirdes. Vamos ler novamente, amados, e a palavra de Yau diz assim: mas vocês, que vos apegastes ao seu Altíssimo, todos estáis hoje vivos. Vós ensinei regulamentos e preceitos, como Yau meu Altíssimo me ordenou, para que os observeis no meio da terra na qual estáis entrando para a possuirdes. Que palavra maravilhosa, meus amados! O que Moisés, o que Josué está falando para aquele povo. Olha aqui, todos aqueles que guardaram a lei e os mandamentos de Yau estão vivos. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Ver-se uma palavra, meus irmãos, não dar testemunho da outra. Olha o que Josué está falando com o povo. Todos aqueles que guardaram a lei e os mandamentos de Yau estão vivos. Estão vivos, meus irmãos. Aquele homem, aquela mulher, aquele Yaudim, que não guarda a lei e os mandamentos, estão mortos espiritualmente. Este é o evangelho que Yahushua pregou. Este é o evangelho que os apóstolos pregaram. Este é o evangelho que Enoque pregou. Este é o evangelho que Sete pregou, que Abraão pregou, que Josué pregou, que Moisés pregou. Não há um outro evangelho. O evangelho é a lei e os mandamentos, meus irmãos. Pode-se passar anos, gerações, mas o evangelho é a guarda da lei e dos mandamentos. Quando tu guarda a lei e os mandamentos, tu ama o teu próximo, tu ajuda o teu próximo, tu estende a mão para o teu próximo, tu ama Yau, de corpo, alma e espírito. Esse é o evangelho. Não há outro evangelho. Que assim seja. Vamos ler, porque nós temos muito alimento hoje. Hoje a gente vai andar com Yau, e com Yahushua. A caminhada hoje é longa. É uma caminhada comprida. É uma caminhada que vai abrir o teu entendimento, meu irmão. Tu vai fugir dos ensinamentos dos nicolaítas. Não se enganem com os nicolaítas. Não pensem que eles estavam apenas lá na igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Não, meus irmãos. Eles ainda estão hoje no meio de nós. Eles estão aí ensinando que o Yaudim que foi emergido no nome de Yahushua não deve guardar a lei e os mandamentos, que é maldição para a vida dele. Isso é ensinamento dos nicolaítas. Foge deles. Você não precisa estar no meio de um grupo. Não precisa, meus irmãos. Yahushua ensinou aquela mulher samaritana: olha, na tua casa, mulher, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Yahushua deixou um exemplo ali para nós, porque no nosso tempo, os nicolaítas iam aparecer com ensinamentos, mas distorcendo a palavra, distorcendo a lei e os mandamentos, como está aí hoje, na tua frente, no meio do teu grupo, no meio de transmissão na internet. Foge dos nicolaítas, meus irmãos.
defende a lei e os mandamentos de Yahweh, ainda que tu tenha que viver uma vida solitária, sem ninguém do teu lado, defende a lei e os mandamentos, vai valer a pena. Eu te garanto, meus irmãos, olha o que Josué falou para o povo: todo aquele que ficou do lado da lei e dos mandamentos de Yahweh, e honrou Yahweh, foi leal, estão vivos. Talvez tu não entenda as minhas palavras, mas entenda o que está escrito, o que ficou escrito. Ler, reler, põe o teu rosto no chão, chora, pede a Yahweh, fala comigo. Eu estou em dúvida, mas em todo tempo fica na palavra dele. Fica na palavra que está escrita, não segue homens, não segue esses ensinamentos tortuosos, ensinamentos de Jezabel, de Balaão, dos Nicolaítas. Tomem cuidado, meus irmãos e Aldins. Agora vamos ler também a nova aliança. Eu os convido a ler Marcos 13, versos 9 e 10, onde a palavra de Yahweh diz assim: ficai de sobreaviso, entrega-vos-ão aos sinédrios e às sinagogas, e sereis açoitados, e vos conduzirão perante governadores e reis. Por minha causa, para dardes testemunho perante eles, é necessário que primeiro as boas notícias seja proclamado a todas as nações. Vamos ler de novo, amados, e a palavra diz assim: ficai de sobreaviso, entrega-vos-ão aos sinédrios e às sinagogas, e sereis açoitados, e vos conduzirão perante governadores e reis por minha causa, para dardes testemunho perante eles. É necessário que primeiro as boas notícias seja proclamado a todas as nações. Que assim seja. Mas vamos explicar o que Yahweh está ensinando para nós neste momento. Essa igreja é a igreja da última hora, é a igreja que está anunciando o nome de Yahweh, o nome de Yahushua, a importância de guardar a lei e os mandamentos. Mas alguma coisa está sendo esquecida. Olha, mas eu estou anunciando o nome de Yahweh e de Yahushua. Muito bem, meus parabéns, o caminho é por aí. Mas ainda te falta algo, meu irmão Yaldin. Da mesma maneira que ainda faltava algo para aquele jovem rico, que chegou diante de Yahushua e disse: olha, eu guardo a lei e os mandamentos, desde a minha mocidade. E Yahushua virou para ele e disse: muito bem, meus parabéns, mas ainda te falta algo. Pega toda a tua riqueza e dê para os pobres. Mas só que o povo Yaldin dessa última era, nós não temos riqueza, nós temos o nome de Yahweh e o nome de Yahushua, mas ainda nos falta algo. O que, irmão Melquisedeque? O que falta? Falta também tu ensinar a obrigação de guardar a lei e os mandamentos de Yahweh e de Yahushua. Meu irmão, que está aí na internet, com 2, 3 mil, 700 mil seguidores, ainda te falta algo para ti e para os teus seguidores. É preciso anunciar a lei e os mandamentos, praticar e ensinar. Que assim seja. Vamos lá, vamos ler. Hoje é dia de caminhar com Yahweh. Vamos ler o livro de Josué 22, verso 5, onde a palavra de Yahweh diz assim: tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vós achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. Até aqui. Então, irmãos, tanto no velho, na verdade não existe velho, tanto lá quanto lá na frente, tudo é ensinamento para nós. Nós encontramos mais de 10 passagens, mais de 20, mais de 30, mais de 40, mais de 70, apontando que os Yaldins precisam, têm a obrigação, o dever e o compromisso de guardar a lei e os mandamentos e ensinar. Para que alguns não digam: a irmão Melquisedeque, o irmão só prega no velho, não prega no novo. Vamos lá, abram a Bíblia no livro de Mateus 5, versos 17 ao 19. Quem está ensinando aqui no livro de Mateus é o próprio Yahushua, é o filho de Yahweh. Irmãos, não é nenhum apóstolo e nenhum profeta. E a palavra de Yahweh diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Vamos parar aqui no pontinho, meu irmão e minha irmã Yaldin. Abre bem o entendimento. Quem está ensinando nessa passagem do livro de Mateus é o próprio Yahushua. Yahushua que está ensinando aqui, a multidão, aos apóstolos que estavam ali, das pessoas que estavam ouvindo. Ali também estavam os escribas e os fariseus. Alguns vão dizer: irmão, mas Yahushua veio para cumprir a lei. Não, meu irmão,
para de mentira, nicolaíta. Yahshua não veio para cumprir a lei, ele veio para nos ensinar a cumprir a lei, porque quando tu estava na igreja católica, tu aprendeu que não devia guardar. Por isso aquele amontoeiro de imagens lá, e te ensinaram a adorar imagens. Aí tu pulou da igreja católica para a igreja evangélica. Aí na igreja evangélica não tinha imagens, mas também não se guardava os mandamentos. Mas irmão, na católica tinha imagens, sim tinha, mas agora na evangélica não tem. E tu agora adora o nome das imagens. Aí tu fica na igreja católica. Aí depois tu vem para a igreja evangélica. Agora tu é um Yaldim. Antes tu era um evangélico meio católico. Agora tu é um Yaldim meio evangélico e meio católico. O que é isso então, gente? E tu ainda está ensinando que não se deve guardar o sábado, o mesmo ensinamento da mãe, da filha, e agora ensinamentos dos nicolaítas, no qual o livro de Apocalipse aponta a eles, na qual a igreja de Éfeso foi advertida sobre eles. Então o que é que permanece? A quem tu vais seguir? A palavra de Yahshua que está mandando tu guardar. E a palavra está sendo bem rígida. Está dizendo: olha, aquele que não ensina e ensina o contrário, ele não é digno, ele é nicolaíta, mas aquele que ensina a muitos, ele é digno do reino dos céus. É o próprio Yahshua que está ensinando. Que assim seja, meus irmãos, já estamos encerrando a mensagem, para que o vídeo não venha a ficar muito grande. Eu não disse para os irmãos que quando a gente entra no ensinamento a hora corre, mas antes, eu quero deixar uma mensagem no livro de Apocalipse 2, versos 6 e 7. Vamos lá, o anjo da igreja falando, e a palavra de Yahweh diz assim: tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Yahweh. Aqui eu encerro a mensagem. Meus irmãos, acabamos de ler o livro de Apocalipse. Abre o teu entendimento. Os nicolaítas são aqueles que estão aí na internet, derrubando, trazendo aquela mesma mensagem que a mãe do paganismo ensina lá, que a filha do paganismo também dá continuidade no ensinamento, mas todos esses ensinamentos vêm dos nicolaítas, aquele grupinho que batia de frente com Yahshua, que Yahshua peitava eles, aquele grupinho que espancava os apóstolos dentro das sinagogas. Esse mesmo espírito, meus irmãos, hoje está no meio dos Yaldins. Eles estão ensinando que a lei de Yahweh e os mandamentos é maldição para nossas vidas. E nós acabamos de ver que é benção, vida eterna, para o homem e para a mulher, Yaldim, que guarda a lei e os mandamentos, que zela pela lei, que ensina, que tem prazer, que tem orgulho de chegar na internet e ensinar a importância de guardar a lei e os mandamentos. Então eu quero te dizer neste momento, meu irmão Yaldim, tome cuidado. Lá em Mateus 4, Yahshua estava em oração e em jejum. O espírito dos nicolaítas que estão aí no meio dos Yaldins, aí na internet, chegou até Yahshua. Os irmãos conhecem a passagem, dizendo: olha, se tu é o filho de Yahweh, pula daqui. Ele foi lá dentro da palavra, e pegou a palavra, e tentou Yahshua para que ele viesse a desobedecer a palavra de Yahweh. Então, meus irmãos, da mesma maneira, esses espíritos dos nicolaítas estão aí ensinando, eles estão pegando na palavra, eles estão fazendo a mesma coisa que o espírito maligno fez com Yahshua, pegou lá na palavra: olha, se tu está com fome, transforma essas pedras em pães, e come. Yahshua também pegou na palavra: olha, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, meus irmãos, o que nós estamos levando para os irmãos Yaldins é o evangelho puro, é o evangelho sem fermento, é o evangelho que não tem o dedo de Balaão, é o evangelho que não tem o dedo de Jezabel, que não tem o dedo dos nicolaítas. Se tu tem que escolher, escolha a palavra está mandando tu guardar a lei e os mandamentos. Não pega ensinamentos de homens. Eles não têm compromisso com a palavra de Yahweh, porque se eles tivessem compromisso com a palavra de Yahweh, eles estariam ensinando o evangelho verdadeiro, que é a lei e os mandamentos. Este é o evangelho verdadeiro. Que assim seja, meus irmãos. Peço que perdoem o seu irmão, Melquisedeque, porque eu tinha falado no último vídeo que nós íamos falar sobre a questão de jejuar, tardes e manhãs. Começa hoje às 18 horas e termina amanhã às 18 horas. Mas, vamos separar um vídeo ainda no decorrer desta semana, um vídeo mais pequeno, só falando sobre a questão de jejuar, da Páscoa, e a questão da oração. Está bem, meus irmãos? Quem se despede neste momento é seu irmão Melquisedeque. A paz de Yahweh
e a paz de Yahushua para todos os irmãos, e deixando aqui um forte abraço para todos os irmãos e aldins que estão aí na internet anunciando a lei e os mandamentos. Um forte abraço e um beijo no coração de cada Yaldim.